Pai celestial, Rei dos reis, Senhor dos exércitos, é com gratidão em nossos corações, ó Pai, que nós mais uma vez estamos na Tua presença para louvar, bendizer ao Teu nome, engrandecer ao Teu santo nome, Pai. Que o Senhor venha ungir as nossas vozes, como tem feito até aqui, para Te adorar, ungir os nossos corações, ungir as nossas almas, dirigir os nossos passos, ó Pai, para que possamos trilhar caminhos seguros, protegidos por Ti, ó Pai. Que não seja a nossa força, que não seja através do nosso intelecto, mas que seja, ó Pai, através do Teu poder, através do Teu Espírito, ó Pai, que nós possamos realmente chegar ao ponto de, como uma igreja que triunfa na glória, triunfarmos também com o Senhor, ó Pai. Nós estamos em Tua presença, louvando ao Senhor, bendizendo ao Teu nome, não simplesmente para um ajuntamento social, mas, Pai, em especial para estarmos envolvidos em Teu Espírito, em Tua graça, no ensino da Tua palavra. Pedimos a saúde do enfermo, pedimos a libertação do oprimido, pedimos que a graça soberana seja sobre cada um dos Teus filhos neste dia, nesta manhã. Ó Pai, que o Senhor continue sustentando cada família aqui representada, que o Senhor continue ajudando a cada um que representa um filho, representa um pai, uma mãe, representa uma esposa, um esposo. Ó Pai, sabemos que nós vivemos uma fase onde precisamos interceder uns pelos outros, e nós aqui estamos intercedendo por aqueles que não podem estar aqui, por aqueles que estão à distância, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão sem condições de estarem aqui presentes, e mesmo você que está pela internet. Deus abençoe sua alma, Deus abençoe a sua vida, em um nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Um bom dia a todos, que a paz de Deus seja constante e abundante na vida de cada um. Nós estamos nesta manhã para fazer um alerta, né? Os perigos de se ter um evangelho, de se pregar um evangelho sem a verdadeira renúncia que o evangelho cobra de nós, sem observar a renúncia, sem observar aquilo que Jesus deixou estampado nos evangelhos, aquilo que nós vamos ler e conduzir. O assunto desta manhã é exatamente esse, os perigos, né? Os perigos de se pregar um evangelho, de se apresentar um evangelho sem lutas, sem provas, um evangelho apenas com vitórias, né? Conquistas, sucesso terreno. E nós precisamos compreender que Jesus deixou claramente aqui nas Escrituras que nós precisamos estar atentos às lutas, às provas, porque são elas que nos conduzirão às vitórias, né? E em Mateus capítulo 16 é que nós vamos usar o nosso texto base para esta manhã. Mateus 16, dos versos 21 ao 28. Vamos com atenção, com zelo, com muita verdade em nossos corações, abrir os nossos corações e nossas mentes para reconhecer aquilo que Deus tem para nos dizer. Não estamos aqui simplesmente para pontuar erros ou acertos, mas estamos aqui para avaliar, analisar aquilo que vai ser dito e ver se aquilo que está sendo dito realmente encaixa com aquilo que a palavra de Deus deixa claro para nós, e então
absorver isso, levar isso para as nossas vidas, levar isso para o interior dos nossos corações e fazer como os animais ruminantes. Eles se alimentam, né? Como o gado, eles se alimentam e depois eles vão ali e ficam quietinhos, ruminando aquilo, ou seja, reprocessando aquilo que vai servir de vitaminas, de alimento para o seu sustento. Então vamos fazer assim, vamos analisar o que vai ser dito, olhar para os textos, olhar para aquilo que vai ser apresentado e abrir os nossos corações para deixar Deus falar. Deixa Deus falar no seu coração, na sua alma, né? Não seja alguém com coração duro, fechado, impenitente. Não seja alguém com coração que não venha se abrir para a palavra de Deus. Vamos ouvir o que Deus tem para dizer através da sua palavra. O verso 21, em Mateus 16, diz assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas. Desde que momento é esse? O contexto, nós estamos aqui já caminhando, né, conforme a história nos relata, estamos caminhando aí já para o final da vida de Cristo, né? Estamos no capítulo 16, e Mateus tem 28 capítulos, então nós já estamos do meio para o final da vida de Cristo, e o texto diz que desde aquele momento Jesus começou a explicar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá ou a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Amém. Que a graça do nosso Deus complete a sua palavra em nossas vidas, em nossos corações. Um pouco antes de Jesus trazer esse relato aqui no Evangelho de Mateus, nós vemos o próprio Cristo, Jesus, perguntando aos seus discípulos: quem dizem, ou o que dizem as pessoas que eu sou? O que vocês dizem que eu sou? Só para situarmos. E Pedro então diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus olha para Pedro e diz algo muito importante: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ali Jesus estava fundamentando, colocando uma base para construir uma igreja, para trazer ali à tona uma igreja, uma eclesia, uma comunidade, um ajuntamento de pessoas
que estariam representando Ele mesmo aqui na terra. A igreja, em outras palavras, é aqueles que representam Cristo aqui na terra, aqueles que representam o Espírito de Cristo aqui na terra, aqueles que caminham pisando as mesmas pegadas de Cristo aqui na terra. Isso que é igreja, não é a instituição em si. A instituição é dando a César o que é de César, é cumprindo com os requisitos daquilo que é legal, né? É instituir, é nomear, é denominar, trazer um nome para que as pessoas conheçam, saibam onde se reúne, procure através das redes sociais. Mas igreja, na sua essência, que quando a gente vai ali na raiz da palavra e vê que é uma eclesia, que é uma comunidade, que é o ajuntamento de pessoas que servem a Cristo. Então nós vemos Jesus falando o que? Pedro, interessante o que você disse, Pedro, sobre esta pedra, sobre este fundamento, sobre esta fé, sobre esta revelação do que você acaba de trazer. Enquanto uns pensam que Jesus era João Batista, outros pensavam que Jesus era Elias, mas Pedro veio com aquilo que Jesus disse: você não trouxe isso de si mesmo, Pedro. Não, você não trouxe isso de si mesmo, você trouxe isso, foi do meu Pai. E eu digo uma coisa, Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno. Esse termo Hades, ele pode ser traduzido como inferno, como sepultura, como o lugar daqueles que já morreram, daqueles que já partiram. Então, Jesus vem e diz: Pedro, as portas do inferno, as portas do Hades, as portas da sepultura, ou seja, o poder do inferno, não poderá vencê-la. Vencê-la quem? A igreja. Gente, é tão interessante você fazer parte de um exército, que você já sabe que é vencedor. As portas do Hades não poderão vencer a igreja. E quando a gente fala a igreja, não quer dizer que a igreja institucionalizada, ela é invencível, mas membros do corpo de Cristo que compõem a eclesia, a igreja de Cristo, estes não podem ser vencidos pelas portas do Hades. É por isso que aquela história que Jesus conta do rico e de Lázaro, né? Aquele homem que comia ali o que sobrava da mesa daquele homem rico, as migalhas, o que sobejava. E então Jesus vem e mostra que enquanto um morreu e foi para o seio de Abraão, o outro morre e vai para o Hades, vai para a sepultura ou para o inferno. É a tradução do Hades, sepultura, inferno. Quando Jesus fala do Hades, ele está usando esse termo para trazer na sua tradução hoje para nós o inferno. E quando Jesus está nesse contexto, de repente, é onde nós entramos no nosso assunto. Ele diz: desde aquele momento Jesus começou a explicar. Jesus sentava com seus discípulos e explicava o que era necessário, que deveria acontecer com ele mesmo. Gente, Jesus explicou para os discípulos como seria a sua morte. Jesus explicou como seria, como que os fariseus, como que os sacerdotes fariam. E mesmo assim, se vocês lembrarem, quando Jesus é crucificado, os discípulos, eles se entristecem, eles se afastam, se fecham. Eles começam a se fechar para tudo aquilo que Jesus tinha falado, explicado, e eles começam então a recuar. Eles começam a desistir. De quê? Do Evangelho. Gente, se os discípulos, homens que andaram, comeram, dormiram, viram milagres, viram provas, lutas, mas as vitórias também, de repente, quando Jesus é crucificado e eles veem aquela cena terrível do mestre,
do Filho de Deus, daquele que Pedro há uns dias tinha dito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele disse isso, ele estava colocando Jesus como centro de tudo aquilo que os profetas haviam narrado nos seus livros. Quando Pedro dizia aquilo, ele dizia que aquele homem que estava ali na frente deles era o centro, era o motivo de todo o Antigo Testamento ter sido escrito, de todos os profetas ter se referido a ele, ao Messias, ao Cristo, ao ungido, ao Filho de Deus. E quando Jesus diz: é isso mesmo, Pedro, Jesus estava afirmando que ele era o Cristo, que ele era o Messias, que ele era o Emanuel de Isaías, ele era o ungido, ele era o sol da justiça de Malaquias, ele era aquele que viria iluminando as nações. Mas é interessante que Jesus em um momento diz assim: mas você acha que eu vim trazer paz? Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 10, verso 34. Jesus diz assim: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Quando nós falamos dos perigos, dos riscos de se pregar um evangelho sem renúncia, sem obediência, sem arrependimento, nós estamos falando de uma doutrina que é muito comum no meio religioso, e ela é chamada de triunfalismo. Quando falamos do perigo de se pregar um evangelho sem renúncia, sem perdas e danos, sem lutas, sem arrependimento, sem obediência, nós estamos falando de uma doutrina que tem a ideia de levar as pessoas que, a partir do momento que você aceita Cristo, a sua vida é só vitórias. Declara a vitória na sua vida que ela virá. Declara bênçãos na sua vida que as bênçãos virão. Declara a vitória. Canta a vitória. Canta as bênçãos. Só que esquece de apresentar às pessoas que é necessário, sim, tomar a sua cruz. Jesus acaba de dizer aqui em Mateus capítulo 16, aquele que nega a sua cruz, ou seja, aquele que tentar salvar-se a si mesmo. Gente, todo homem, toda mulher que tem facilidade de apontar o dedo para os erros dos outros, ou seja, Mateus 7, né? Julga o cisco do olho do outro, tendo em si uma trave. É interessante porque a maioria dos que julgam com facilidade, em outras palavras, quando se aponta o erro de alguém, aquela pessoa está dizendo que ela, a maneira que ela faz, a maneira que ele faz, é o jeito certo. E que, portanto, todos deveriam fazer do jeito que ele faz, do jeito que ela faz. Ou seja, olha para sua própria justiça e julga os demais ou as demais. E quando Jesus fala assim, olha, quem tentar salvar a sua própria vida, o que significa? Olhar para a sua própria justiça, olhar para as suas obras e achar que aquilo que faz, a maneira como faz, a maneira como age, é aquilo que lhe levará a uma salvação. E na verdade nós fomos salvos para boas obras. E quando nós somos salvos para boas obras, nós
praticamos boas obras e nós não usamos destas boas obras para julgar o próximo. É interessante. Mas nós usamos das nossas boas obras para ser exemplo para o próximo e não julgamos como Jesus instrui em Mateus capítulo 7, mas quando formos julgar, julgamos de forma justa, que não é condenando, mas é dizendo, olha, não é assim que faz. Por que você está dizendo que não é assim? É porque você não faz desse jeito? Não, porque a Bíblia diz que não é assim. Isto é julgar com a devida justiça. Por que eu não posso fazer? Porque eu não faço. Ou, quando você diz para alguém, não faça isso, a pessoa te pergunta, por que eu não posso fazer? Se você apenas responder, porque eu não faço, você não está usando da justiça divina para salvar alguém, mas você está tentando usar da sua própria. E quando Jesus fala em Mateus 16, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, é exatamente isso, é quando nós começamos a praticar boas obras para nos apresentar diante de Deus, perfeitos para a salvação. É um fio de navalha, é um limiar muito tênue. Gente, é incrível quando você vê pessoas praticando boas obras por ter alcançado a graça, a salvação, e quando você vê pessoas praticando boas obras com o intento de buscar pela salvação. Dá para ver claramente. Claramente. E Jesus diz, não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Então quando Jesus fala que ele não veio trazer paz, e aí em outro momento ele diz que a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, significa que Deus quer que tenhamos paz, mesmo no meio de uma guerra, mesmo no meio de uma aflição, mesmo no meio de um problema. Que paz é essa? Não é aquela que o mundo pode dar. Qual que é a paz que o mundo pode dar? Quando dois governos, ou seja, quando dois grupos reúnem-se, onde havia guerra, e eles dizem, a partir de hoje, nós vamos anunciar o cessar-fogo. Esta é a paz que o mundo pode dar. Estamos em guerra, e a partir de agora nós vamos trazer a paz de volta, a unidade, a harmonia. Essa é a paz que o mundo pode dar. E a paz que somente Cristo pode dar, Ele não veio para esta paz que somente o mundo pode dar, mas Ele veio para lhe dar a paz que o mundo não pode dar. É a paz no meio da enfermidade, é a paz no meio do problema, é a paz no meio da prova, é a paz no meio da luta. Eu não tenho paz na minha vida. Sabe o que você está dizendo? Eu não tenho Cristo na minha vida. Agora se você disser, olha, a minha vida tem sido de lutas, provas, renúncia, aflição, aí eu te indico ler as cartas de Pedro. Aí quando você vai ler as cartas de Pedro, e lá no final ele vai te falar assim, olha, todo mundo cristão tem passado pelas mesmas provas. Isso aqui, quando Jesus disse isso, deve ter gerado um impacto tão grande, principalmente naqueles que se opunham a Ele. Não pensem que vim trazer paz. Não vim trazer paz, mas espada. Aí, voltamos 2000 anos atrás. Olhamos para aquele cenário onde os judeus eram dominados pelo Império Romano. Os judeus, todo o tempo, aguardando por quem? Pelo Messias. Por que os judeus aguardavam pelo Messias? Porque Isaías falou dele. Porque Jeremias falou dele. Porque Zacarias falou dele. E os judeus
creem em Deus. E isso nós não podemos tirar dos judeus. Os judeus creem em Deus, até então, né? Porque depois, eles, ao descrerem do Messias, eles passaram então a descrer daquele que o enviou. Porque Jesus diz, aquele que crê em mim, crê no Pai. Então eles criam, eles olhavam para as Escrituras e sabia que Deus ia cumprir. Só que quando Deus envia o Messias, eles pensavam, ele veio para quê? Para trazer paz. Ele veio para trazer conforto. Ele veio para quê? Para levar os judeus novamente a ter uma terra que mana leite e mel, a fazer com que os judeus possuam toda a terra, e eles possam colocar fora todos os inimigos. Não foi isso que Deus prometeu lá no Egito? Que eles teriam uma nova terra, e eles teriam que tirar todos que estavam ali naquela terra, para que eles pudessem a possuí-la, para que eles pudessem possuir aquela terra. Então o que os judeus estavam pensando? Opa, um novo êxodo, né? O Messias vem, né? Como Moisés, o Salvador, e os milagres vão acontecer, vamos atravessar o mar, beber águas potáveis, tiradas de águas amargas, e codornizes do céu, maná ali, colhido da terra, e assim será, os milagres e a paz reinará. Só que Jesus vem e diz, bem na parte inicial do seu ministério, vocês pensam que eu vim trazer paz? Não vim trazer paz, eu vim trazer espada. E quando nós falamos de os perigos de se pregar um evangelho sem renúncia, os perigos de pregar o evangelho sem avisar, que Jesus veio trazer, às vezes, divisão. Quantas vezes nós olhamos para a nossa situação e nos perguntamos, mas por quê? Tem que ser assim? Por que eu não posso mais ter contato com aqueles que eu amo? Por que eu não posso mais passar uma mensagem de bom dia para um pai, às vezes, para a mãe, para uma filha? Me lembrei de um depoimento de uma irmã que disse, olha, minha mãe disse que ela não me considera mais como sua filha. E aí quando a gente vai ler a Escritura, gente, a Escritura responde tudo. Jesus não veio trazer união entre pais e filhos. Eu vim, verso 35, para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa, ou da sua própria família. É duro ler isso aqui, né? O homem fica contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Bom, verso 35, Mateus 10, temos que ler, porque é Bíblia. A vontade é de não ler. Aí nós vamos caminhando pela Bíblia e a gente encontra que o bom filho é aquele que honra o pai e a mãe. O marido bom é aquele que respeita e honra a sua esposa. Ao ponto de Pedro dizer que o marido que não respeita a sua esposa como um vaso mais frágil, suas orações não são nem atendidas ou ouvidas. E a Bíblia diz que a mulher deve olhar para o seu esposo como cabeça do lar,
e reverenciá-lo, respeitá-lo. Então observe que a Bíblia, ela ensina por todos os ângulos, de todas as formas de olhar para uma família, para um ajuntamento de pessoas, para uma sociedade, para uma comunidade. É interessante que quando Jesus é chamado pelos seus discípulos, fala: Senhor, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora te esperando. Aí Jesus olha assim: quem que são meus irmãos? Quem é minha mãe? Ele mesmo responde, não é? Vocês lembram o que ele diz? Quem são os meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade do Pai. Você é irmão de Cristo? Entende que nós somos irmãos de Jesus? Somos irmãos de Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho e, portanto, o nosso Salvador. Ele veio para nos salvar. Ele veio para que a mesma natureza que havia nele estivesse em nós. E isso não é pesado dizer, muito pelo contrário. Por que que às vezes a natureza de Cristo não se manifesta em nós? Porque nós temos dificuldade de acreditar que nós, pobres, míseros mortais, podemos ter em nós uma natureza tão divina e gloriosa como a de Cristo na terra. Mas é esse que é o propósito dele. Fazer com que a sua igreja, conforme lemos em Mateus 16, seja invencível. Mas para que ela seja invencível, ela precisa entender que não existe vitórias sem lutas. Não existe conquistas materiais apenas. Um evangelho que prega conquistas, promessas. Olha, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, contanto que haja obediência. Os resultados serão favoráveis, contanto que viva o processo, viva a jornada, permita-se viver o trajeto necessário para que o resultado seja favorável. O Evangelho jamais, o Evangelho do Reino de Deus, ou seja, essa embaixada da qual você faz parte, já que o Evangelho do Reino dos Céus, ele é dos céus e não da terra, mas ele vem a nós através da sua oração, através do seu clamor, através da sua obediência, através do seu arrependimento. Então o Evangelho do Reino jamais vem sem renúncia. 1 Coríntios capítulo 9 diz que todo aquele que treina, almejando uma coroa, uma medalha terrena, ele renuncia a alimentações, ele renuncia a dormir às vezes, ele renuncia ao que os outros têm como deleites, como festas, como momentos de descanso e de prazer. Ele renuncia para quê? Para alcançar uma coroa, uma medalha. Gente, como que nós vamos alcançar o reino dos céus sem renúncia, sem sofrer pelo Evangelho, sem sofrer pela causa, sem fazer algo? É triunfalismo, é a doutrina que engana as pessoas, dizendo que você pode declarar a vitória, que ela virá. Como que a vitória virá sem arrependimento? Como que a vitória virá sem obediência à palavra de Deus? Como obedecer a palavra de Deus, se não houver quem pregue a verdadeira palavra de Deus? Como obedecer a palavra, se eu nem conheço a palavra? Jesus não veio para colocar o homem contra seu pai. Ele não veio para colocar a filha contra a mãe.
Ele não veio para colocar a nora contra a sogra. Ele disse, ou ele está dizendo, neste texto que acabamos de ler e unindo a todos os demais textos, ele está dizendo que aquele que aceita a Cristo como seu Salvador, muito provavelmente vai ver sua mãe, seu pai, seus filhos, seus amigos, seus parentes, rejeitando você. É o que ele está dizendo, não é que ele ama ver a guerra, a dissensão, o problema familiar. Não, ele não ama, Jesus não ama isso. Mas ele disse que, o que ele está dizendo? Que quando você o tem, você o aceita, você se rende ao Evangelho de Cristo, muito provavelmente você vai ver que a paz que somente o mundo pode dar, ela vai distanciar-se um pouco. Você vai ver que o seu pai, ou a sua mãe, ou os seus filhos, ou o seu irmão, ou os seus queridos, seus amigos, vão olhar para você de forma diferente. E ele disse, a minha vinda não vai trazer união entre as famílias. Sabe por quê? Porque não aceitarão seguir a Cristo. É ou não é verdade? Na maioria das vezes, quando você se propõe a servir somente a Cristo, na maioria das vezes, você vai perceber que vai ter muita gente que vai olhar para você, ou vai falar que você está tentando ser melhor, ou vai falar que você é orgulhosa ou orgulhoso, ou vai falar que você está buscando ser maior do que os outros, porque você simplesmente tem se dedicado, você tem se colocado, você tem se proposto a obedecer, a renunciar a certos prazeres. Não estou dizendo que você não deva ter prazer nesta vida, ir para uma praça, fazer uma caminhada, levar as crianças para um parque e visitar um litoral, ir para um rio, acampar ali em uma barraca, sei lá, a viagem que seja, para o frio ou para o calor, para a praia ou para o deserto, tudo bem. Mas saiba de uma coisa, quando você se declara, e isso está notório, quando você se declara um cristão publicamente, verdadeiramente cristão, quando você se declara um cristão, e você se propõe a olhar para aquilo que tem envergonhado o Evangelho, e uma das coisas que tem envergonhado o Evangelho é a doutrina do triunfalismo religioso. Não estou dizendo que a igreja não triunfa, mas para a igreja triunfar, ela passa pelo processo. Para a igreja conquistar, ela passa pela renúncia. Para a igreja ser vitoriosa, ela passa pela luta, ela passa pela prova. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, e eu não estou aqui dizendo para que a igreja se acomode no sofrimento apenas, mas saiba de uma coisa, no meio da provação, da aflição, Deus vai te dar a vitória, porque Ele não permite prova ou tentação a você, além daquilo que você pode suportar. Só de ouvir isso, os nossos corações deveriam se alegrar. Ele não permite prova além da que eu posso suportar, mas ontem mesmo eu disse que eu não estou suportando mais a prova. Sabe o que ele faz? Ele envia o escape. Quando a prova lhe é permitida, ele te dá o escape. Aí é por isso que você olha para você hoje nessa manhã de domingo e fala, é por isso que eu ainda estou vivo, porque se não for a Deus eu não estaria. A prova tem sido grande, e eu digo uma coisa, quanto maior a prova, maior vai ser a vitória. Ele não veio para trazer paz. Olha, mas as pessoas estão me rejeitando, eu estou sendo deixado, as pessoas me viram servindo a Cristo, 30% das pessoas com as quais eu convivia já não me procuram mais, nossos assuntos não batem mais. Ai, que triste.
Jesus diz um pouquinho antes aqui da leitura de Mateus 10, ele diz assim: pois quem me confessar diante dos homens. Às vezes você tem vizinhos que moram de muro com você, ele nem sabe que você é um cristão. Estranho, né? Não, sabe sim, ele sabe, ele já me viu ouvindo o programa. Ele sabe. Quem me confessar diante dos homens, eu também, disse Jesus, o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Você vê Jesus mediando o tempo todo os seus irmãos aqui na terra e o Pai das luzes, aquele que permeia os céus, a terra, as galáxias. Eu confessarei. E se eu não confessar então? Ele não vai confessar. Ele não vai apontar para você. Ele não vai te mostrar para o Pai. Qual que é a função de Jesus? Resgatar os que estavam perdidos para o Pai. E como que ele resgata? Você precisa confessá-lo. Você precisa, é por isso que o GECEM é interessante, porque o GECEM você acaba apresentando para as pessoas ali do seu bairro, ali da sua rua, da sua região, você acaba mostrando para aquelas pessoas qual é a sua fé. E é interessante que lá no nosso GECEM tem evangélico de várias denominações. E quando eu falo de denominação, viu gente, eu estou dizendo assim, é o nome da igreja a qual aquela pessoa faz parte ou congrega, tá? Porque nós temos o conhecimento, né? Nós tendemos a entender que denominação é um ismo, a filha da grande prostituta, não é isso. Na verdade, a gente ouvia isso, né? Que as denominações são as filhas da grande prostituta de Apocalipse, né? Na verdade, quando você estabelece uma igreja e institucionaliza, no caso, você vai lá, você registra, né? Tem ali o CNPJ, se deixa tudo ajeitadinho, tudo para trazer mais clareza à comunidade, né? Trazer transparência a tudo que é feito. Então, quando a instituição em si é nomeada, ela se torna uma denominação no sentido de, qual a sua denominação? Unidos em Cristo. Sua denominação Assembleia, sua denominação Batista, sua denominação Tabernáculo da Fé. Como é que uma denominação acusa as outras? Estranho, né? Então, é o nome que se dá para aquela instituição que se propôs a pregar o Evangelho, se propôs. E as pessoas que entram ali acreditam que o Evangelho está sendo pregado, seja qual ela for. Então, quando Jesus fala, quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. O que significa isso? Alguma vez você de forma pública anunciou a Cristo? Não estou falando sempre o YouTube, Instagram. Mas a pergunta que eu faço é, alguma vez você foi para o YouTube falar alguma coisa? Alguma vez você foi para o Instagram? Alguma vez você se mostrou nas redes sociais? Tá, alguma vez você fez isso. E por que você nunca se declarou um cristão? Porque você olha para aquele vizinho, para aquela vizinha, e você acha que aquela vizinha, que aquele vizinho já sabe em quem você crê. Ah, é o meu porte, a minha maneira, maravilha, isso é ótimo. O pior é quando você se declara um cristão, e aquela pessoa fala assim para você, puxa, nunca imaginei. Nunca pensei que você fosse. Não parece. Então, quando nos GECEM nós convidamos, nós levamos pessoas, e ali nós temos evangélicos, de várias denominações, espírita, católico,
muçulmano, não acredito que nunca, né? Nunca tivemos. Mas assim, características de vários tipos de pessoas. Ali é o momento onde nós temos que apresentar quem? Cristo. Eu não tenho que falar, você está errado. Olha o jeito que você crê. Olha a maneira que você olha para as Escrituras. Naquele momento, o que eu tenho que mostrar para aquelas pessoas? Cristo. Confessar que Cristo é aquele que nos dá a condição de reunir diante de pessoas com mentes diferentes, com opiniões contraditórias, e terminar a reunião, cada um pegar na mão do outro, abraçar e dizer: Deus te abençoe, obrigado pela sua presença, foi muito bom falar com vocês. Católico, evangélico, espírita, tudo junto. Qual o objetivo do G100? Levar pessoas a Cristo. Ah, mas então tem que mostrar para ele lá que está errado, que o jeito que ele está pensando. Não, devemos fazer isso ali na apresentação de Cristo. Porque quando ele ver o seu comportamento, a sua maneira de agir, o seu respeito e a sua consideração, independente qual a maneira, qual o pensamento que ele ou ela tem, eles vão entender, aqui há algo diferente. Por quê? Porque eu achava que católico não podia se reunir com evangélico. Eu achava que espírita não podia reunir com católico. E pode. E termina em paz. É isso que nós temos que provar. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Esse é o capítulo 10. Esse é aquele que fala da falta da paz. Mas nós voltamos aqui no capítulo 16, lembrando que o evangelho que prega a salvação sem a cruz é o mesmo evangelho que o diabo tentou oferecer para Jesus. O mesmo evangelho que Satanás ali no deserto, no monte da tentação, tentou oferecer para Jesus. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E aí, alguns grupos vêm e oferecem às pessoas aquilo que o diabo ofereceu para Jesus. Então, a doutrina do triunfalismo, que é oferecer os reinos desta terra sem passar pela cruz, é a mesma doutrina que o diabo ofereceu para Jesus. E muitas pessoas estão abraçando essa doutrina como se fosse a doutrina de Cristo, e não é. Não é de Cristo. Porque quando Jesus começou a falar que ele sofreria, e Pedro chamou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus, jamais. Olha o propósito pelo qual você veio. Olha o que os profetas disseram acerca de você. Então, quando Jesus olha para aquilo, ele começa a discernir que algo ali está fazendo com ele, da mesma forma que tinha acontecido lá em Mateus 4, no Monte da Tentação. O mesmo que estava acontecendo ali, tinha acontecido lá no Monte da Tentação. Quando o diabo chamou ele e falou: olha, mas vem cá que eu vou te mostrar. Quando o diabo levou ele e mostrou todos os reinos da terra e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares, ele estava dizendo assim: Jesus, você não tem que sofrer essa morte tão dolorosa, essa morte tão vergonhosa, você não tem que carregar essa cruz. Aí Pedro chega nele e diz: Jesus, você não tem que sofrer esta morte, você não tem que carregar essa cruz. Aí Jesus olhou e pensou: peraí, é o diabo que me propôs isso lá, então é o diabo que está me propondo isso aqui, para trás de mim, Satanás. Talvez se você estivesse lá, para pensar. Como é que você olharia para Pedro daí em diante? Vamos supor que o Pedro é o João aqui hoje. Vamos supor que o Pedro é a Maria aqui hoje, de hoje. Jesus chamou a Maria de Satanás. Eu acho que Jesus quer que a gente nem converse com ela mais, né?
Jesus chamou o João de Satanás, né? Eu acho que Jesus está dando um recado para nós nem olhar para ele mais. Vamos bloquear ele? Vamos bloquear? Não é uma boa influência. Gente, você imagina os discípulos assistindo aquilo, falando assim: André, e agora, o que nós faz com Pedro? Pedro virou Satanás. Pedro, só que eu li para vocês aqui, 5 versículos antes, Jesus dizendo que quem era Pedro? Quando Pedro disse assim: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus disse assim: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. 5 versículos. Para trás de mim, Satanás. Revelado por Deus. Gente, dá um nó na cabeça de André, de João. Jesus, o Senhor disse que Deus revelou ele, e ele trouxe uma revelação sobre a qual a igreja seria construída. Por cima desta revelação, dessa fé, desta afirmação, disso que Deus trouxe, a igreja seria construída, a igreja seria estabelecida. E agora o Senhor vem e diz que Pedro é Satanás. Quando a gente usa o termo Satanás, principalmente olhando para o Antigo Testamento, o termo hebraico que Jesus pega emprestado nesse termo hebraico para chamar Pedro de Satanás, ele significa adversário. O significado dele é adversário. A serpente, que é o diabo, também é chamado de Satanás, porque é um adversário. Então quando Jesus chama Pedro de Satanás, Jesus está dizendo para ele que ele é um adversário. Por que adversário? Porque ele entendia que a vitória poderia vir sem luta, sem prova, sem cruz. Todo mundo que apresenta para você que o reino de Deus é alcançado sem espada, sem luta, sem prova, sem renúncia, sem obediência, sem arrependimento, muito provavelmente é o seu adversário. E um termo muito forte é Satanás. É difícil pensar assim, porque aí a gente vê Satanás em cima do púlpito, sendo o adversário de muitos, apresentando o evangelho do triunfalismo, dizendo que você vai alcançar a vitória sem precisar fazer nada, dizendo que você vai alcançar os céus sem nenhuma renúncia, pensando que você vai chegar a algum lugar amando mais pai, mãe. Jesus disse isso também, não disse? Aquele que ama pai, mãe, filhos, mais do que a mim, não é digno de... Gente, que evangelho doído. Mas saiba de uma coisa: o que significa amar pai, mãe, filhos? E ao mesmo tempo amar a Cristo mais do que a pai, mãe, filhos, esposo, esposa. É deixar de amar um para amar outro. Na verdade, é tão interessante, porque quando você ama com amor verdadeiro ao próximo, quando você ama com amor verdadeiro a pai, a filho, a esposa, a esposo e aos próprios inimigos, automaticamente você ama a Cristo, você ama a Deus acima de todas as coisas. Ele não está deixando para você deixar, Ele não está falando para você deixar de amar seu pai, Ele não está falando para você deixar de amar sua mãe. Ele está dizendo o seguinte: se sua mãe disser para você, filha, filho, pare de servir esse Cristo, você diga para ela: mãe, eu amo mais a Cristo do que a senhora, mas eu nunca deixarei de te honrar, de te respeitar, de te amar, mas a Cristo eu amo mais, eu não vou deixar de servi-lo.
Isso é amar a Cristo mais do que pai, mãe e filhos. É quando você deixa de servir a Cristo para se submeter caprichos de esposa, de esposo, de pai, de mãe, de filho, de filha. Ah, meu filho disse que essa Bíblia está toda errada. Você ama mais ele do que a Cristo? Minha filha disse que foi um padre que escreveu essa Bíblia. Você ama mais a filha do que a Cristo? Ah, meu filho disse que Deus não existe. Aí Jesus vem e diz: aquele que ama mais pai, mãe, filhos, parentes, do que a mim, não é digno de mim. Quando você ouvir dizer isso, você ama tanto aquela filha, você ama tanto aquele filho, que aí sim, você vai lutar para que ele seja quem ele ou ela for. Você vai lutar para que aquela pessoa também conheça a Cristo como você conhece. Gente, não acredite num evangelho que prega conquistas materiais apenas. A Unidos em Cristo prega que você merece ser próspero, espiritualmente, materialmente, fisicamente, sim, mas nós não pregamos apenas isso. Nós pregamos que para que haja prosperidade, o caminho que leva à prosperidade, pensa naquele labirinto, né? Muitos livros têm, as crianças começam a forçar a sua cognição, fazendo labirintos. Coloca lá o bichinho lá no final e um queijinho do outro lado. Leve o bichinho ao queijo. A prosperidade, se você colocar ela num ponto e colocar você no outro, leve você à prosperidade. Sabe o que significa esse labirinto, esse caminho? A prosperidade passa pela generosidade, a prosperidade passa por um coração propenso a ajudar, a prosperidade passa pela disciplina, a prosperidade passa por aquele que realmente valoriza gastar menos do que ganha. Aí você vai passando pelo labirinto. E prosperidade não é ter muito. Prosperidade é ter ao ponto de dizer: puxa, meu vizinho está precisando, acho que eu consigo ajudar. Você é próspero. Você tem mais do que aquilo que é necessário para você viver bem. Isso é ser próspero. Tem gente que pensa que prosperidade é ter riquezas deste mundo. E aí que as pessoas falam: Senhor, não me deixe ser próspero. Não me deixe ter riquezas, porque eu tenho medo de deixar o seu amor. Eu tenho medo de trocar o Senhor pelo dinheiro. E olha, nós deveríamos pensar assim. Nós falamos lá em Bela Vista de um... Quem lembra do nome daquele homem, gente? Sir Jean, não lembro mais. Sir Jean, chamado de o bondoso Marajá, lá numa praça de Varsóvia, na Polônia. Tem uma homenagem a esse homem que em 1942 ele recebeu de um navio 740 crianças órfãs que haviam perdido seus pais na guerra. Eles estavam vindo da Polônia e aquele navio estava procurando um país, um lugar onde descarregasse aquelas crianças, para que quando acabasse a guerra, aquelas crianças pudessem voltar para o seu país, pois elas não tinham quem cuidar, pois os seus pais tinham morrido na guerra. Então aquele homem... Não entendi? Indiano. Eles param, aquele navio para ali na costa da Índia, e a Índia era dominada pelo Império Britânico, né? Estava ainda sob o domínio do Império Britânico, e o Império Britânico disse: não vamos receber essas crianças, é um problema para nós. E aquelas crianças já estavam quase morrendo, 740 crianças, sem pais. Talvez nunca mais pudesse encontrar amor na vida, mas de repente um homem muito rico, ele disse: eu vou peitar o Império Britânico e vou receber essas crianças aqui, e eu vou construir um lugar onde elas vão se sentir amadas, onde elas vão se sentir aceitas, onde elas vão ser bem cuidadas. E então é isso que ele fez, e ele conseguiu. Aquele homem tinha pouco ou muito dinheiro, era chamado de Marajá, era um dos homens mais ricos da Índia.
Jan Saíbe, Sir Jan Saíbe, ó. Sir Jan Saíbe. Sir Jan Saíbe. Ele recebe aquelas 740 crianças, aproximadamente. A história diz que é 1942. A guerra termina em 1945, depois aquelas crianças voltam para o seu país. E o país da Polônia não vê outra maneira de homenagear aquele homem a não ser no centro de Varsóvia, na Praça Central. Fazer uma homenagem ao Sir Jan Saíbe, um indiano. Provando que ainda existe amor nessa terra. Independente de observarem Sir Jan Saíbe bons ou ruins costumes. Quem ele era, a quem ele servia, quantas vezes ele orava, o que ele vestia, o que ele comia, como ele falava, como ele reagia, como ele agia, não sei. Ele salvou 740 crianças do ódio e levou elas ao amor. Se nós considerarmos que aqui é o céu e desse lado é o inferno, vamos fazer esse... Se eu considerar que de lá é o céu e aqui é o inferno, se desse lado existe amor, do lado de lá vai ter o quê? Ódio. Se eu salvo alguém de lá e trago para cá, eu estou fazendo o quê? Tirando do inferno, levando para o céu. E tudo na vida você pensa isso. Ah, se de cá é paciência, de lá é o quê? Impaciência. Para você salvar a pessoa de lá, você tem que fazer o quê? Fazer com que ela tenha paciência. Como é que você faz com que alguém tenha paciência? Às vezes você pode ter paciência com ela, mas você tem que colocar ela em prova para ter paciência. Você pede ela para esperar 10, e aí você faz ela esperar 15. Você vai estar sendo... propositalmente deselegante, mas para fazer com que aquela pessoa adquira paciência e entenda que a vida é assim. Mas eu não aconselho você falar um horário e não cumprir, tá? Não é isso. É Deus que faz isso com aqueles que pedem paciência. Você quer paciência? Então eu vou te dar uma pessoa para estar do seu lado que vai fazer você exercer paciência. Sir Jan Saíbe foi um homem que tirou crianças do inferno e levou elas para o céu. Tirou crianças de um navio que foi chamado depois de um caixão flutuante. Elas morreriam talvez em mais um dia de navegação. Sir Jan Saíbe fez o que tinha que fazer, cumpriu o seu propósito. Agora a pergunta que eu faço, e você? O quanto você tem, o quanto você pode fazer algo por alguém, mesmo que o governo britânico proibisse que ele fizesse aquilo. Mesmo que o seu pai proíba que você sirva a Cristo. Mesmo que o seu filho diga que você está errado, está errado. O que você tem, o que você pode fazer? A pregação de hoje é para nos alertar de que não existe promessas de Deus sendo cumpridas se não houver obediência. Não existe resultados sem que você permita-se viver o processo. Não existe evangelho do reino sem que haja arrependimento, sem que haja renúncia. Não existe vitória. Declara vitória. Sim, declara vitória. Sem que haja renúncia, obediência, arrependimento, lutas, provas, aflições, sabendo que em toda parte do mundo os cristãos têm sofrido provas semelhantes às suas. Então sabe o que é, na conclusão, sabe onde a gente precisa chegar? Nos colocar de pé e chegar à seguinte conclusão: se não existe vitória sem provas, se não existe vitórias sem lutas, sem aflições, se não existe conquistas sem arrependimento, sem obediência à palavra,
se não existe paz sem que haja Cristo no coração, a conclusão que nós chegamos é: a prova que você vive hoje, muito provavelmente Deus está querendo extrair algo de você. E nós vamos encerrar esse culto com você pedindo a Deus o que Ele quer extrair de você dentro desta prova. Pai Celestial, quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, Jesus entendeu que o diabo estava pregando ali um evangelho triunfalista, que sendo filho de Deus você não merece sofrer, sendo filho de Deus você não precisa lutar, Ele já lutou, sendo filho de Deus a graça cobre os seus pecados e você simplesmente permanece como você está. Não, quando Jesus olhou para isso, Ele viu que o diabo estava tentando levar ele para uma zona de conforto, de facilidades, que não é o que o evangelho propõe. O evangelho propõe lutas, provas e aflições, mas ele propõe isso, tudo isso, Deus passando com você lá dentro. O evangelho olha para as escrituras, por o Antigo Testamento, e vê Daniel sofrendo, sendo um filho de Deus, orando 3 vezes por dia, buscando a Deus em pensamento todo o tempo. Mostra um Daniel sofrendo, sendo lançado na cova dos leões, mas a Bíblia mostra também Deus fechando a boca dos leões. O evangelho mostra às vezes você sofrendo, mostra você na fornalha, mas o evangelho mostra também o quarto homem dentro da fornalha com você. O evangelho mostra que no mundo tereis aflições, mas o evangelho mostra: tem de bom ânimo, Jesus já venceu o mundo. Você já é vitorioso, você já é vitoriosa. Mesmo que você esteja passando pela luta, saiba, esta já é uma luta vencida. Como? Renúncia, resignação, obediência, reconhecimento de pecados. Jamais deixe de honrar pai e mãe, porque Jesus não veio para trazer paz. Jamais deixe de amar filhos, pais, amigos, mas nunca permita que este amor a estes exceda o amor que você tem por Cristo. Nunca permita. Mas quando você deixa de amar um pai, deixa de amar uma mãe, deixa de amar um filho, deixa de amar alguém, você está deixando de amar a Deus. Como fazer? Coloque Cristo acima de tudo. Cristo acima de tudo. E continue amando as pessoas. Continue amando ao próximo. Continue amando este pai que às vezes não quer te ver mais, este filho que não te considera mais, esta mãe. Mas saiba de uma coisa: Cristo tem que estar no seu coração acima de tudo isso. E Ele vai te dar a paz que excede todo entendimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tenha saúde na alma, tenha saúde no corpo, tenha saúde no espírito, tenha saúde no seu lar, em nome de Jesus. E aproveitamos ao encerrar esta escola bíblica para orar pelas nossas irmãs cozinheiras. Oramos, ó Pai, por aquela cozinha, por aqueles que desde cedo estão ali, fazendo o alimento que nós vamos usufruir agora, ó Pai. Pedimos que o Senhor abençoe elas, dando saúde a mais para elas, dando vigor a mais para elas, aqueles que irão ajudar também, ó Pai. Recompense a cada um, na ajuda, no suporte, no apoio, em nome de Jesus Cristo. Que o alimento seja purificado, que o alimento seja santificado para o nosso físico, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Que Deus abençoe sua vida, despeça um do outro, e abençoe ainda mais quem está do seu lado.